Pessoal, vamos fazer uma gravação do GeoGebra para vocês aqui, tá ok? Funções inversas, tá bom, pessoal? Vamos entrar com uma função aqui, tá ok? Funções inversas, tá? Então eu vou entrar com uma função aqui, ó. X ao quadrado, tá bom, pessoal? X ao quadrado, tá? Vamos diminuir nosso comando aqui, né? Diminuir nosso comando aqui, tá certo, pessoal? Vamos colocar zero, tá bom? Zero. Zero, tá bom? Valor inicial, tá bom, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui, tá certo? Opa, do lado de cá, tá certo? De zero, tá certo? De 0 a 3, tá, pessoal? De 0 a 3, tá? Opa, colocar um 3 aí, tá bom, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, vou diminuir nosso comando aqui, tá certo, pessoal? Tá? Diminuir nosso comando aqui, tá bom? Tá aí vamos dar um enter, né, pessoal? Um enter, tá certo, pessoal? Tá aí nossa função, tá? Agora vamos entrar novamente com função, tá bom, pessoal? Outra função, tá bom, pessoal? Tá certo? Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Tá certo, pessoal? Agora vamos pegar nosso teclado aqui embaixo, ó, tá? Vamos nos 3 pontinhos aqui, pegar funções matemáticas, tá bem, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, SQRT, tá certo, pessoal? Tá? Vamos fechar a janela aqui, tá certo? Vamos fechar nosso teclado, tá bom, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a função inicial aqui de 0, por exemplo, valor inicial, né? Vamos colocar o valor inicial aí. Agora vamos colocar o valor final, vamos colocar 9, né, pessoal? 9, tá, pessoal? Vou colocar 9, tá? Vamos diminuir nosso comando aí, né, pessoal? Esse comando aqui, estamos diminuindo nosso comando, tá? Estamos fazendo funções inversas, tá, pessoal? Aqui, ó, tá bom? Vamos dar um enter, né, pessoal? Vamos dar um enter, tá? Então aqui tava azul, vamos colocar azul, né? Colocar azul aqui, tá, pessoal? Configurar como azul, tá? Então vou colocar aqui a cor azul, tá bom? Colocar estilo, né? Colocar estilo 10 aí, tá bom, pessoal? Estilo 10, tá? Vamos configurar aqui o vermelho, né? O vermelho vamos configurar aqui, tá bom? Só estilo, tá bom, né, pessoal? Só estilo. Estilo 10, tá? Ficou 11, tá bom? Deu 11, deixa 11 mesmo, né, pessoal? Vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer aqui uma reta identidade, né? Ou então um segmento, tá? Um segmento, tá? Vamos colocar ele daqui, tá certo, pessoal? Daqui. Aqui é uma reta, tá certo, pessoal? Vamos colocar ele daqui, aqui, ó. Daqui, aqui. Daqui, aqui. Certo? Tá certo? Essa é a reta identidade, tá, pessoal? Reta identidade. Então, nós vamos abaixar aqui, ó. Tá ok? Tá? Então, a reta identidade é o seguinte, ó. O valor de x é mesmo o valor de y. O valor de x2 é igual a y2, x3 é igual a y3, tá? Então, essa é a reta identidade, tá, pessoal? Então, a função inversa é o seguinte, ó. Essa distância, por exemplo, daqui, ó. Essa distância daqui, ó, até a reta identidade é a mesma distância da reta identidade até o outro lado, tá bom, pessoal? Da outra função, tá bom, pessoal? Aqui também, ó. A distância daqui é a mesma distância que tem daqui a aqui, tá certo, pessoal? Tá bom? Então, a função inversa tem que ser bijetora, tá bom, pessoal? Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos esconder nossa função f e vamos esconder nossa função g, tá bom, pessoal? E vamos esconder nossa reta, tá bom, pessoal? Tá ok? Tá ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar novamente com função aqui, tá certo? Vamos entrar com função aqui, tá? Vamos colocar aí, ó, 2x, tá? 2x menos 1, tá bom, pessoal? 2x menos 1, tá bom? Vamos fazer o seguinte aí, vamos colocar o valor inicial aí, ó, de menos 1, menos 1, tá? O valor inicial, né? Vamos puxar um pouquinho nossa janela para cá, tá certo, pessoal? Para a gente ver o valor aqui, ó, menos 1, vamos diminuir nosso comando, né, pessoal? Diminuir nosso comando ali, ó, tá? Aí agora vamos fazer aqui, ó, vamos colocar um 3 aí, né, pessoal? Tá certo? Vamos colocar um 3 aí, tá? Tá? Final, valor final. Agora aí, vamos fazer o seguinte, 3, né? Ficou 3.
Aí, ó, tá aí nossa, vamos dar um Enter, né, pessoal? Tá aí nossa reta, tá, pessoal? Ela ficou violeta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela violeta, né, pessoal? Configurar aqui, né? Vamos deixar ela violeta, né? Certo? Vamos deixar ela aqui violeta, tá bom, pessoal? E vamos mudar o estilo para 10, tá bom, pessoal? O estilo para 10, tá bom? Agora vamos fazer novamente aqui outra função, tá bom, pessoal? Vamos fazer a função inversa dessa reta aí, tá bom, pessoal? Função inversa, tá? Então a função inversa é o seguinte, ó. Aqui é y igual a 2x menos 1, tá? Aí vai trocar o x pelo y, fica 2y, o menos 1 passa para o outro lado, né? Aí o y aqui é tudo dividido por 2, tá bom? Dividido por 2, então nós vamos colocar x sobre 2, tá bom, pessoal? Tá? Mais 1 dividido por 2, tá bom, pessoal? Essa é a equação da função inversa, tá? Equação inversa. Equação reduzida, né, pessoal? Reduzida. Ela vai nós vamos colocar ela de menos 3, tá bom, pessoal? De menos 3. Menos 3. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar menos 3. Vamos colocar 5, né, pessoal? Colocar 5 aqui, tá? Colocar 5, tá bom? Então vamos colocar 5 aí, tá bom? Aí, ó, tá bom, pessoal? Vamos dar um Enter, né, pessoal? Vamos dar um Enter, tá? Então ela ficou verde, né, pessoal? Ficou uma função verde aí, né, pessoal? Vamos ver aqui se a gente tem uma função verde ali, né? Não tem, né? Então ficou uma função verde, vamos só configurar ela, tá, pessoal? Configurar ela, né? Vamos configurar, colocar estilo, né, pessoal? Estilo, colocar 10, tá bom, pessoal? Ficou 10, tá bom, pessoal? Então agora vamos ativar nossa reta aqui, ó, tá certo, pessoal? Vamos ativar ela, né? Aqui, ó, tá bom? Então nós temos aqui uma reta, tá certo? A primeira reta a reta em violeta, né, pessoal? Essa aqui, ó, 2x menos 1, tá certo? Essa aqui, ó, 2x menos 1. E a inversa, essa daqui, ó, a reta aqui, a verde. Então a distância também é a mesma coisa, tá bom, pessoal? A distância aqui, ó, em relação à reta, tá? A identidade, tá? A reta identidade, então é a mesma distância também que tem daqui até outra reta, tá certo? Porque essa reta aqui, ela tem a sua inversa, tá bom, pessoal? Então, essa aí é chamada de função inversa, muito usado, tá bom, pessoal? É ensinado aí no ensino médio, tá bom, pessoal? E é muito usado em funções inversas, tá? Tem vários tipos de função inversa, tá certo? Pode fazer com a reta, pode fazer com a função x ao quadrado, pode ser raiz de x, pode ser a função exponencial e logarítmica, tá ok, pessoal? Então tem diversas funções inversas, tá bom, pessoal? Vamos ativar a nossa função f, tá bom, pessoal? E vamos ativar a nossa função g, tá bom, pessoal? Tá aqui, ó, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí, tá bom, pessoal? E vocês vejam 2, 3 vezes aí, é muito importante essa videoaula, tá bom? De funções inversas, tá bom? Então tem vários tipos de funções inversas. Vocês vão ver no nível ensino médio, né? E no nível superior também, tá bom, pessoal? Nível superior também, nós vamos ver funções inversas, tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui, tá ok, pessoal? Então até mais, tá bom?